Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Nayara do time de marketing aqui do Agindor e hoje é o nosso primeiro dia de palestras de inteligência tática. E agora a gente vai contar um pouquinho de segredos de sucesso de uma equipe de vendas bem-sucedida. Por isso eu tô aqui com ela, Renata Centurion, que é sócia e diretora da Latam da Winning by Design. Tudo bom, Renata? Seja bem-vinda. Obrigada, Nayara. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pode contar para o nosso público aí, conta um pouquinho da sua experiência, conta quem você é. Eu acho que muita gente já conhece a Renata, mas para quem não conhece, vamos conhecer agora. Eu trabalho com vendas B2B há 20 anos, né? Um pouquinho mais do que isso. E eu adoro vender, eu adoro tudo que fala sobre vendas. E na verdade, a gente trouxe a Winning by Design para o Brasil há 2 anos, né? Estamos completando 2 anos no Brasil agora. Novinha agora. E acabamos de voltar do RD Summit, né? A gente estava em 3 pessoas lá, Legal. Eu, Iaco e Emília, e a gente fez algumas apresentações muito bacanas. E a gente vai compartilhar um pouco dessa informação com vocês aqui em primeira mão. Então vamos lá. Então vamos contar sobre segredos de equipes de vendas de sucesso. Quais são esses segredos? Existe segredo de fórmula mágica? A gente sabe que não tem. Muita gente às vezes pensa, Nayara, que assim, qual é o atalho que eu tenho para conseguir chegar muito mais rápido, muito mais fácil ao sucesso? Na verdade, algumas coisas são básicas, né? Como treinar, entender, estudar, né? Como você fazer efetivamente porque toda venda ela tem um começo, meio e fim. Claro. Né? E o básico disso é como você faz para a sua equipe inteira estar muito padronizada, todo mundo na mesma página. Sim, padronizada entre aspas. Porque de verdade não adianta você ter alguém muito bom e outras pessoas completamente fora de uma equipe que é muito díspare. Então, como fazer para todo mundo estar na mesma página? Né? Treinamento de vendas é uma coisa muito importante. E aí, gente, a gente não está falando de treinamento de produto. Porque muita gente acha que, eu já estou fazendo treinamento com a minha equipe. Minha equipe já conhece todos os meus serviços. Não é suficiente. Exatamente. Porque o treinamento de produto e de serviço é uma coisa. E uma coisa muito diferente é o treinamento em vendas. Sim. Como eu faço para minha venda ter começo, meio e fim? Porque senão o meu cliente não entende, eu não estou levando ninguém para lugar nenhum. A venda nada mais é do que uma conversa, onde você ajuda a pessoa a entender como você pode ajudá-la no final das contas a resolver sua dor. E ajuda até a mapear a própria necessidade que muitas das vezes ela não está reconhecendo que tem. Né? Perfeito. E às vezes você pode provocar isso nela. Então é o que a gente chama de venda provocativa, quando a gente conversa com essa pessoa, né? E ajuda ela a descobrir um problema que ela nem sabia que ela tinha. Né? Putz, eu nunca tinha pensado sobre isso. E às vezes é um problema latente que ela tem dentro da empresa dela e que ela não sabe como resolver. E você pode ajudá-la a descobrir isso, né? Aprofundar na dor, então aí que você traz o impacto e é assim que você mostra o valor da sua empresa, do seu serviço, do seu produto para essa pessoa. Bacana. Então a gente tem aí os treinamentos. Quais os tipos de treinamentos que você considera essenciais para qualquer equipe de vendas, esteja ela performando muito bem ou talvez nem tanto? Bom, a primeira coisa é entender que o treinamento, ele precisa mostrar quais são as partes da venda. Então, como eu faço? Para mim, assim, o coração principal de um treinamento, se eu não for treinar em nada, não tenho tempo, não quero, enfim, por qualquer motivo você não vai treinar, você precisa treinar a pessoa em como diagnosticar a dor do seu cliente. Então, começo, meio e fim. A gente fala até de um framework na Winning by Design, que é do Discovery Call, que a gente chama, né? Que é como fazer uma reunião. Então, assim, todas elas precisam... Primeira coisa, o mais importante de todas, é como se preparar para uma reunião. Então, muita gente fala... Muito importante. Muito importante. Porque quando a gente vai para uma reunião, muitas vezes a pessoa começa a fazer uma reunião sem saber o propósito dessa reunião. Por que eu tô lá? Porque meu chefe mandou. Porque talvez não seja melhor. Exatamente. Então, assim, por que você está fazendo essa reunião? Porque senão é só perda de tempo para você e para o seu cliente. Primeira coisa. A segunda coisa muito importante a entender eu preciso me preparar para essa reunião. Então, quando eu venho conversar com você, eu preciso saber quem você é, qual é o seu histórico, onde você já trabalhou, para a gente poder falar sobre coisas interessantes para você, porque afinal eu tenho que ajudar você a resolver o seu problema. Claro. Né? Então, muitas vezes, a gente já pegou, chega a ser até engraçado que você chega numa reunião, a pessoa fala, eu vou pesquisar sobre o cliente, só um minutinho. Ela está discando o número do telefone e olhando rapidamente o perfil no LinkedIn da pessoa. Isso não é uma pesquisa, gente. Para quem tem dúvidas, isso não é uma pesquisa. Não funciona assim. Exato.
O mapeamento é quando antes você se prepara, você vai entrar no site da empresa, você vai entrar no LinkedIn da pessoa, ver onde ela já trabalhou, ver o background dessa pessoa para entender o que mais você pode agregar para ela. Sim. Né? E aí sim, isso é uma pesquisa. Né? Então, o máximo de informações que você tiver antes de começar essa conversa com essa pessoa. E para criar também aquela conexão, né, de confiabilidade, porque Perfeito. o cliente, se ele não te conhece, você está chegando, ele precisa confiar em você antes de tudo. E né? como que ele vai confiar em você? Se você não pesquisa, se você não sabe. Exato, você precisa saber o mínimo sobre, Sim, né? é verdade. Então, não adianta às vezes a gente achar esses atalhos que o pessoal fala, mas qual é o atalho que tem? Qual a fórmula de sucesso? Você tem que suar a camisa, né? Literalmente. Então, depois você vai pegando jeito. Muitas vezes as pessoas chegam assim, mas Renata, eu não sei fazer isso, eu demoro muito. O começo é mais demorado, porque a gente não sabe fazer. À medida que o tempo vai passando, você vai ficando melhor nessa pesquisa e vai gastando menos tempo para você entender as partes principais que você precisa conhecer dessa pessoa. Mas isso é com o tempo, com a prática, né? E aí, a segunda parte, depois que você fez uma Discovery Call perfeita, que a gente chama, então, você desenvolveu o começo, entendeu você abre uma reunião, a gente usa muito o ACE. Então, eu agradeço você por estar comigo, conversando. Afinal, você me deu o seu tempo. Sim, disponibilizar. E tempo hoje a gente sabe, né? Dinheiro, para todo mundo. Eu checo o tempo com você, se você ainda tem... A gente marcou ontem à noite, Renata. Como assim eu tenho que reorganizar essa agenda? Às vezes, de um dia para o outro, pode acontecer alguma coisa. Principalmente para decisor de venda. Exato. Um monte de coisa, né? Então, checa o tempo para ver se esse tempo ainda está disponível por essa pessoa para você. E estabelece o objetivo. Nayara, hoje a gente tem uma conversa marcada, a gente tem 1 hora, tudo bem pra você? Maravilha. Tudo ótimo. bem. Pra mim, tudo bem. O objetivo dessa conversa é a gente saber mais sobre uma coisa que eu trouxe pra você, por exemplo. E aí o objetivo precisa ser o seu objetivo como cliente, e não o meu objetivo. O meu objetivo é te vender hoje, Nayara. A gente sabe qual que é o objetivo do vendedor, né? Exato. Mas essa é uma cabeça, e aí entra muito aquela coisa do vendedor antigo. Então, a gente falou muito sobre isso, em todos os eventos que eu tenho participado esse ano, a gente falou muito sobre o estigma do vendedor, né? Aquela coisa do vendedor chato, o vendedor que gosta de empurrar, o vendedor aquela pessoa que deu errado na vida virou vendedor. Isso é antigamente. Então, hoje, cada vez mais, a gente vem educando todas as pessoas com que a gente tem contato para que a gente ajude a esse estigma a ser eliminado. Porque o vendedor é alguém que tem que estudar muito, alguém que precisa conhecer o seu cliente, saber efetivamente como ajudar a levar valor para essa pessoa, para ela conseguir resolver um problema que ela tem. É só o jeitão do vendedor, não é algo que resolve mais. Exato. Né? Então, não, eu nasci com o dom de... Eu tenho o dom de vender. Dom de vender, a gente escuta bastante essa. O dom de vender, até tem gente que tem um jeito melhor, uma facilidade, mas de verdade você precisa desenvolver a sua equipe para que todos tenham esse dom, que na verdade não é um dom, é uma ciência. Então, quando você ajuda essa pessoa, né, o seu time, com várias informações de como ele pode resolver melhor uma conversa, como ele pode ajudar o cliente dele, como ele pode fazer, ao invés de simplesmente uma negociação, todo vendedor gosta de preço e prazo para o seu cliente, né? Não é assim. Então, se eu estou fazendo uma negociação com você, por que eu estou chegando para você com um valor, se você me pedir um desconto, eu te dou 30% de desconto nos primeiros 5 minutos? Qual é o sentido desse valor? Nenhum. Se você já está diminuindo ele sem nenhuma conversa, sem nenhuma negociação... Na verdade, você está diminuindo o seu produto, né, o seu serviço. Então, o que acontece? Toda vez que a gente vai fazer uma negociação, ela precisa ser um trade. Então, eu estou fazendo uma troca. Eu estou te dando isso, mas em troca você está me dando tal coisa. E essa outra coisa pode ser uma coisa que para você como cliente não tem um valor estimado, mas para mim é muito importante. Legal. Que pode ser referência. Você pode me referenciar, você gostou dessa negociação, do produto que a gente está conversando, etc. E aí você pode me apresentar para outras pessoas que podem também se beneficiar do meu produto ou serviço. Sim, faz sentido. Até porque você tem uma coisa também que funciona bastante, é o próprio marketing de referência, porque você já chega num cliente que foi indicado antes. Porque nada melhor que a outra pessoa te indicar para a rede que ela conhece, porque a pessoa vai confiar muito mais naquela informação. Então, se eu simplesmente vendo, isso não tem o mesmo peso. Marketing de referência ele é muito poderoso. Bacana. Então, a gente já pensou aí como é que a gente pode treinar a nossa equipe para o antes, né? A primeira etapa ali. Perfeito. Agora vamos passar para a segunda etapa. Como é que a gente coloca todos esses vendedores para performarem ao máximo, pensando numa negociação, pensando no ciclo longo que a gente tem em vendas B2B e toda a complexidade que a gente tem nesse mercado?
Então, a primeira coisa é o treinamento, né? Fazer com que todo mundo esteja na mesma página. Sim. E a segunda coisa é como que a gente mantém essa equipe muito produtiva. Sim. E aí entra a motivação. Por que essa pessoa... Primeiro, a primeira coisa muito importante, que a gente também falou bastante, a gente vem falando sobre isso, é o RH. Como você seleciona as pessoas que estão na sua equipe. Importante. Por quê? Porque eu preciso saber... Primeiro, eu preciso ter um propósito como empresa. Uhum. Na sequência, a pessoa que está entrando, eu preciso identificar nela o mesmo propósito que a minha empresa quer atingir. Faz sentido. E na sequência, a gente precisa entender quais são as habilidades necessárias, e aí é hard skills que a gente está falando, né? E depois, as habilidades eu posso treinar. Sim. Né? É o primeiro básico. Então, essa pessoa é proativa? Essa pessoa gosta de estudar? Essa pessoa é uma pessoa positiva, vai pra frente, gosta de trabalhar em time? Porque muitas vezes isso é difícil de ensinar pra alguém. Isso é verdade. E às vezes você não consegue mudar a pessoa que não pensa assim. Porque também depende muito, como é uma mudança comportamental, depende muito mais da pessoa querer começar a agir de maneira diferente, né? Então, quando você contrata uma pessoa, você já tem que ter esse mindset muito claro. Então, o que essa pessoa vai fazer, o que eu preciso que ela desempenhe na minha equipe, e aí sim eu contrato as pessoas que mais performam desse jeito, né? Conversar com quem foi o gestor anterior dela, porque só olhar o currículo não é suficiente. O currículo, ele tá no máximo te dizendo hard skills, né? Exato. O que essa pessoa já trabalhou, então, conhecimento técnico que ela tem, né? Soft skills. Na teoria. Também, né? Porque o currículo tá lá. Exatamente. A gente espera que esteja tudo de fato atualizado e pronto, mas... E muita coisa às vezes não tá escrita. Sim. Então você conversando com a pessoa, desenvolvendo ela, coloca ela para fazer um roleplay, vê como é que ela desenvolve isso, que é uma coisa muito importante hoje. A gente treinar as habilidades dos nossos vendedores em time, né? Sempre trabalhar em time, pensando em como todo mundo pode se ajudar e fazer muitos roleplays. Porque a colaboração e o treinamento diário, né? Aí o pessoal me pergunta muito, mas a cada quanto tempo eu vou fazer roleplay? Eu tô fazendo uma vez por semana. Não é suficiente. São todos os dias. Todos os dias. Todas as semanas, todos os meses. Todos os dias. E aí, quanto tempo a gente precisa fazer de roleplay? 15 minutos no início do dia, antes de começar a operação, que senão a operação te engloba, te engole de uma forma que você não consegue fazer isso participar do seu dia. Você fala, não vou ter tempo. Agora chegou atrasado. Tem ligação pra fazer. Ligação pra fazer, exato. Então, antes, combina um horário em equipe para todo mundo chegar e todo mundo estar disponível naquele momento para fazer o treinamento. Bacana. E aí o roleplay nada mais para quem não conhece o que é roleplay, é você treinar como se fosse de verdade trabalhando com o cliente. Uma situação real. Uma situação real de objeção ou de apresentação de um produto. O que a outra pessoa falaria para mim. E aí eu vou viver fake, né? Uma situação que poderia acontecer com o cliente. Bacana. E se a gente não faz isso, a gente não tem como melhorar. Porque não tem treino, né? Exato. E eu acho que o treino em conjunto, eu acho que deixa todo mundo na mesma página, que foi a primeira coisa que você falou. Que você entende as técnicas importantes ali. Quais dos pontos que você considera mais importantes no roleplay? Que a gente pode falar de objeções, a gente pode falar de apresentação de produto, às vezes uma reunião de fechamento. Você tem mais dicas? Tenho. Todas as partes importantes da venda, elas precisam ser trabalhadas no roleplay. Então, às vezes você tem uma pessoa no time que tem mais dificuldade em objeção. Às vezes alguém que tem mais dificuldade em como fazer uma apresentação. A demo só pode ser feita depois que eu entendi a dor do cliente. Sim. Então eu preciso trabalhar primeiro bastante sobre como entender a dor do cliente, como gerar impacto. Eu posso treinar sobre como fazer storytelling, para dizer para a pessoa como é que ela pode contar o caso de uma outra pessoa que resolveu o problema sem vender o meu produto. Entendi. Então tem várias coisas que a gente pode ir treinando e fazer na ordem para que as pessoas consigam entender qual que é o passo a passo para fazer dentro de uma venda. Bacana. Outra coisa importante que a gente estava conversando aqui antes de começar a fazer esse nosso bate-papo é falar sobre a metodologia 70-20-10. Que hoje isso está muito em voga, né? A gente usa muito isso na Winning by Design. O que é a metodologia 70-20-10? Vamos descobrir agora, vamos lá. Anotem, vamos lá, gente. Isso é importante. Né? Fazendo um parênteses. Tudo que a gente conversa, tudo que a gente fala é muito importante que a gente anote para o nosso cérebro guardar e para que a gente possa revisitar esse material. Sim. Porque senão a gente esquece.
E aí existe a Você curva do assiste, esquecimento. aí tem tanta coisa, é tanta informação que a gente pega. Tanta inteiro, informação né? que a gente esquece. Sim. Então existe a curva do esquecimento que justamente fala isso. Se a gente não revisitar um material que a gente viu hoje, se eu vi uma apresentação hoje, eu falei com você, se eu não revisito em 24 horas, eu vou perder 80% dessa informação. 80%. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, é muito importante que a gente revisite aquilo que a gente acha o mais importante. Uhum. O nosso cérebro faz isso de propósito, porque a gente aprende muita coisa durante o dia. Claro. A gente não precisa de tudo. Exato. Então, se você não revisitou, é porque você não precisa daquilo. Fecho parênteses. A metodologia 70-20-10, ela nada mais é do que dizer que a nossa forma de aprendizado, nós seres humanos adultos, a gente aprende diferente de crianças. Sim. Então, as crianças aprendem de uma forma, elas são uma esponjinha, aprendem tudo, absorvem muita coisa do que a gente fala. Uhum. Como adultos, né, a andragogia estuda como que os adultos aprendem. Entendi. E dentro da andragogia tem uma ciência amplamente estudada e mostra que, primeiro, eu preciso saber a motivação que você tem para aprender o que eu tenho para te dizer. Faz sentido. Se você não estiver A gente se motivada dedica mais, né? Quando tá motivado. Claro. e se você não quiser aprender, eu não tenho como te ensinar. Isso explica bastante coisa, Isso tá explica vendo? muita Histórias, coisa. ó. Então não adianta, às vezes, uma equipe falar, vai ser top-down, todo mundo vai ter que aprender. O cara tá lá, mas ele não está. Uhum. Então a cabeça, o coração, o corpo físico tá lá, a cabeça e o coração estão fora. Entendi. Né? Então é muito importante entender a motivação. Por quê? Porque eu preciso explicar para as pessoas que estão lá dentro dessa sala por que elas estão ali. Sim. Por que é importante você aprender? Uhum. Porque isso vai se desenvolver, você vai usar isso pro resto da sua vida como vendedor. Você precisa ser um vendedor melhor, porque as pessoas vão querer te ouvir. Né? Faz parte do aprendizado você aprender primeiro a base para que você vá galgando muitas informações. Uhum. Isso acontece com muita... Hoje a gente vê todo mundo com pressa. A gente fala muito sobre a nova geração, pensando sobre como eu posso aprender mais rápido. Certo. Então eu vou ler tudo que tem na internet, vou devorar um monte de livro e agora eu sei tudo. Ninguém sabe tudo. Não. Todos os dias a gente aprende. A gente hoje, conversando, a gente está batendo papo, a gente está trocando informação. Hoje eu entrevistando tanta gente, o tanto de conteúdo que eu já não tô absorvendo, Então. gente, é muita coisa. Então é isso. Então eu preciso estar aberta para o conhecimento. Claro. Né? A primeira coisa. Depois é entender que 10% do que eu aprendo como ser humano adulto, eu vou aprender numa sala de aula, numa palestra que eu vou assistir, num curso, né? E aí também tem a sala de aula invertida, onde eu tenho, por exemplo, uma série de informações que eu recebo, faço anotações e chego na sala de aula para a gente trocar informação. Ah, legal, entendi. 20% do aprendizado está no roleplay. Então a gente está atuando e está verificando como isso funciona. Mas 70% está quando eu estou fazendo. Quando eu efetivamente converso com o meu cliente e eu coloco em prática tudo que eu aprendi. Então não adianta vários treinamentos se a pessoa não for realmente. Às vezes a gente fica nisso de planejar, de treinar e não coloca. Só falar, se por exemplo, eu chegando aqui, imagina que isso aqui é uma sala de aula, e eu passo o dia inteiro falando para vocês, e vocês não aprendem nada porque vocês não estão praticando. Certo. Precisa praticar para você aprender. Então isso é muito claro. Então assim, só ouvir é muito baixo o nível de aprendizado. Eu aprendo muito quando eu pratico o que eu entendi. Porque aí eu coloco em prática e não esqueço mais, porque eu vivi aquela experiência. Entendi, faz todo sentido. Então, por isso que a gente tem que treinar e por isso que a gente tem que fazer roleplay. E o treinamento não é só ouvir, Exato. todo mundo anotando, Exatamente. colocando a mão na massa mesmo. Então, por isso que muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas não funcionou o treinamento numa equipe. Não sei o que está acontecendo, já fiz vários treinamentos com diversas empresas diferentes, ou várias pessoas diferentes vieram até aqui, e a gente não consegue sair do lugar. É por causa disso. Você está colocando em prática? As pessoas estão usando o aprendizado que elas tiveram, estão anotando, estão revisitando esse material. Então, tem que ser ativo. Né? Além de ser proativo, ele tem que ser ativo. Você precisa anotar, você precisa praticar, para você realmente guardar o que você aprendeu. Legal. Então, a gente já falou de treinamento, principalmente treinamento comportamental, soft skills mesmo. Isso. A gente está falando de motivação. Tem mais algum segredo? Deve ter mais algum segredo. O conteúdo, né? Qual é o conteúdo? Sim, né? com Então, certeza. o que eu vou treinar? O que eu vou fazer de roleplay? Primeiro, eu preciso passar o conceito, para depois treinar esse conceito em cadeia. E aí eu faço isso em time. Entendi. Por que em time é importante? Porque em time, a gente constrói um time junto. Então, às vezes você sabe muito mais que eu, né? Sim. E você pode me passar uma série de coisas. Você, como uma vendedora mais antiga, que já está na empresa há mais tempo, pega o pessoal mais novo. O vendedor antigo da empresa, ele aprende muito quando ele passa o conhecimento.
Sim, e tá reforçando, né, o conhecimento que ele tem. Putz, eu esqueci isso aqui, nossa, olha que bacana, tinha uma anotação aqui antiga minha, olha, eu tô revisitando esse material. E aí você uniformiza a sua equipe, porque, de verdade, às vezes a pessoa liga, né, vai entrar em contato com a empresa. Se tiver a sorte de falar com uma pessoa muito bem treinada, muito bem preparada, ótimo. Perfeito. Se eu tiver o azar de falar com alguém que não tá nem aí, né, a venda não vai acontecer. E aí você tem uma disparidade muito grande dentro dos times. Então, se preocupar com essa uniformidade é muito, assim, é gratificante porque você vê todo mundo se desenvolvendo igual. Sim, né? Tem realmente a colaboração de time. Isso. Né? E o pessoal mais antigo ajudando o pessoal mais novo, o pessoal mais novo trazendo aquela energia, aquela garra, aquela vontade. Então, assim, essa troca é muito importante, né? E aí a gente entra no tópico final, que é como que a gente faz o coaching da gestão. Gestores, mais uma vez, já estão anotando, né? Então não precisa nem falar para anotarem. Os gestores, eles têm um papel fundamental em toda a organização. Claro. Né? Então, além de fazer o one-to-one, então, olha, Nayara, você está super bem nisso. E eu observei que tem um negócio aqui que você pode melhorar, tal coisa. E aí, uma dica de ouro para todo mundo, pode anotar. É o seguinte, uma coisa por vez. Ninguém consegue desenvolver várias coisas ao mesmo tempo. Certo. Se eu venho para você e faço um feedback e eu te dou uma série de coisas que você precisa melhorar para a semana que vem, como é que você vai trabalhar isso? Você não vai trabalhar isso. Você não vai trabalhar isso. O máximo que você vai fazer vai ser escolher uma e tentar trabalhar naquilo. Então isso é muito prejudicial. Putz, eu tenho tanta coisa para resolver e aí até provoca o efeito contrário, de desmotivação. Então a gente vai construindo as pessoas aos poucos, né? A motivação também acontece daí. Puxa, que legal, eu melhorei aquela coisa aqui. Meu gestor me passou na semana passada, minha gestora, e essa semana me passou uma outra coisa que eu não tinha percebido. E aí a segunda dica de ouro é gravar essa pessoa quando ela está fazendo one-to-one ou quando ela está fazendo roleplay. Por quê? Porque quando eu gravo você, você consegue ter uma autoconsciência que se eu falo para você, ou se você falar para mim, Renata, você fala muitas vezes tal palavra. Aí eu falo, mas ela pega no meu pé, né? Caramba, essa minha gestora pega no meu pé, ai que saco. Agora, se eu gravo, fica muito claro para você. Você fala, putz, você vendo aquilo, a autoconsciência é muito forte. Então, quando eu gravo, eu mostro para você, e você pode falar para mim, o que você achou? Ah, bacana. Que aí já tem aquele exame da alta performance ali. E aí eu tenho o framework, ou seja, o que eu estou seguindo, por isso que é importantíssimo o conteúdo. No que você está me avaliando? Eu entendi o que você está me avaliando, como eu posso melhorar. E depois eu gravo, e você mesmo, você pode falar, como minha gestora, você pode falar, Renata, olha aqui o seu vídeo, vê, analisa e depois traz para mim pra gente conversar. Então você faz o reverso, né? E é muito rico isso, todo mundo aprende. A gente pode fazer isso em times, né? Isso, no começo é legal você fazer individual e depois você vai fazendo em times, porque as pessoas podem, todo mundo que estiver assistindo vai aprender também. Então, quando você está fazendo comigo, ela já está anotando. Ah, ela esqueceu de fazer tal parte do framework. Isso aqui está faltando, isso aqui não está legal. Ah, isso aqui está excelente, olha que bacana. Puxa, eu vou anotar porque eu quero fazer da próxima vez assim. E aí todo mundo aprende junto. Então, o aprendizado de fazer em time, assim, tem várias coisas muito bacanas que a gente pode fazer. O negócio é começar. Ação, gente. Vamos lá. Tem muitos exemplos de treinamento, a gente tem vários. A gente ainda vai passar vários aqui, várias dicas aqui no evento, mas se não coloca em ação, você não está resolvendo o problema do seu time. Renata, temos várias perguntas de gestores aqui. Todo mundo, claro, querendo descobrir o sucesso, né, de uma equipe de vendas. Todo mundo está querendo saber. Vamos lá. Qual é a melhor forma de treinar alguém que não tem nenhuma experiência comercial? Começar pelo começo. Né? Não adianta atropelar a pessoa, primeiro entender o que ela já sabe, né? E às vezes, se de repente é uma pessoa que ainda não teve nenhuma experiência, mostrar, eu começaria pelo produto, né? O que você vai trabalhar? Para a pessoa entender, legal, é isso que eu vou trabalhar. E aí sim, começar a trabalhar um framework de vendas, né? Como que você vai trabalhar em cima desse produto, como você descobre as dores do cliente baseado nesse mercado, porque senão é muito amplo. Né? No mercado de vendas é coisa demais. Exato. Então, algumas coisas que a gente fala, por exemplo, que são muito bacanas quando eu vou fazer uma pergunta para o meu cliente, né, para o meu futuro cliente, eu não posso direto abrir uma pergunta, fazer uma pergunta aberta. Por quê? Porque se eu falo, qual é o seu problema, Nayara? Nossa, eu tenho tantos problemas. E aí você abre e fica uma hora falando. Sim. Isso já aconteceu comigo. Sério? Diversas vezes. No começo eu não sabia. Sim.
E aí você tem que esperar, porque a culpa foi sua. Aí eu falei, parabéns, Renata, você conseguiu, agora você aguarda a pessoa terminar. Sim. E quando ela terminar, você volta. Você entra. E aí, muitas vezes é muito engraçado. Às vezes a gente tá conversando, teve um dos treinamentos que a gente fez, a pessoa falou, então, às vezes eu faço essa pergunta e eu falo, ai, por que eu fiz essa pergunta? O que eu faço? Fala, então, a pessoa, era um menino muito engraçado, ele virou e falou assim, eu espero a pessoa respirar, aí eu vou e entro. Eu falo, bom, é uma tática, né? O ideal é você fazer uma pergunta fechada, Sim. né? E que você tenha, as perguntas fechadas são a resposta sim, não ou fato. E aí eu situo, eu falo umas 2, 3 perguntas fechadas, mostro onde eu quero fazer essa pergunta aberta e aí eu abro. E aí a pessoa sabe do que eu quero, que é o tipo de resposta que eu quero receber, né? E aí fica muito fácil para a pessoa e para mim, porque eu não abro demais o universo. E fica até mais objetivo Fica também. muito mais objetivo. Então, para todo mundo é muito bom. Então, essa é uma dica de ouro também. Não abra demais as perguntas que você vai dançar. Sim. Quando você já está perdido na sua negociação. Isso. E acho que isso são coisas importantes para a pessoa que nunca trabalhou com vendas, né? Como eu posso começar? Eu não sei que tipo de pergunta eu faço. Então, se você explicar o porquê das perguntas, qual que é a ordem? Por que tem uma ordem as coisas? Por que eu preciso ir seguindo um raciocínio e conduzindo a pessoa junto comigo? Porque senão, simplesmente você vira uma conversa de maluco, né? No final dessa conversa eu não conecto com a próxima. Então, legal, beleza. Então tá bom, então a gente se fala, então tá bom, tchau, beijo, tchau. E aí, eu vou falar quando com essa pessoa? Especialmente se ela tem alguma dúvida, ela não vai conectar de novo com você. Não. Você não consegue pegar o gancho dessa reunião. Então, fazer o gancho final, você também precisa explicar para essa pessoa que não conhece ainda de vendas. E para muita gente que conhece também, porque as pessoas esquecem desse gancho para a próxima. Esse gancho para a próxima ele é fundamental. Ele não pode deixar tão aberto, tipo, a gente se fala. Se fala. Então, uma dica legal falando das dicas, pega o seu calendário, abre com a pessoa na hora e fala, olha, você tá com o seu calendário na sua frente? Se a gente tá fazendo um bate-papo online, né? Eu gosto muito de utilizar o Zoom, que eu vejo a cara da pessoa. Sim. Mais uma dica. Utilize uma plataforma, se você não tá fazendo uma reunião ao vivo, utilize uma plataforma que você possa verificar essa pessoa e saber o que ela tá falando. Porque, você já leu o livro O Corpo Fala? Já sim. Muito, se você não leu ainda, já de temos que ano aí esse livro? 1900 e nada, Nossa, né? é bem Muito antigo. Mas esse livro traz algumas dicas incríveis de como você pode ler o corpo da pessoa. Então, eu já tive reunião que eu participei, que eu tava falando era o diretor, né? Então, era ele que decidia. E eu tô conversando com ele então, Renata, ele tá assim apoiado na mesa, ele tá super de frente comigo, super engajado, prestando atenção. Aí eu mudei de assunto, falei de um negócio. Ele foi pra trás, ele cruzou os braços, fechou a perna. Eu falei, volta pro assunto anterior, Renata. Você perdeu a pessoa Perdi. Então, se você tiver consciência desses sinais que a pessoa tá te mandando, isso te ajuda muito na venda. Por isso que eu pra te falar a verdade, eu quase não falo mais por telefone só. Se quer fazer comigo uma chamada, é online e eu preciso ver você. Perfeito. Porque eu estou viciada em olhar os seus sinais dizendo pra mim. É bom também, é um estudo que você vai fazer, quando você já tá captando sem analisar tanto, né? E você acaba entrando em rapport com a pessoa sem querer, porque você já fica tão natural, né? Porque muitas vezes a pessoa que tá começando em venda fala, mas fica muito artificial. Eu não sei como é que eu vou ficar fazendo uma série de perguntas, jogando o corpo e aí olhando. Na verdade, isso fica natural, né? Sim. Por isso que a gente precisa praticar. Por isso o roleplay. E aí a gente volta de novo começando a conversa. Tá tudo muito conectado, né? Então, por isso que a gente precisa praticar cada vez mais pra gente ficar muito bom e entregar o melhor valor possível pro nosso cliente. Perfeito. É possível monitorar as ações dos vendedores na rua sem apoio tecnológico e sem parecer uma supervisora desconfiada? Porque isso normalmente gera desmotivação, né? E aí, como é que a gente dá uma olhada na equipe, mas sem monitorar e desmotivar a equipe, perder performance, etc? Penso. Eu acho que algumas coisas são importantes. Daí a gente pode traçar vários caminhos. Certo. A primeira coisa eu confio em todo mundo da minha equipe até que a pessoa me dê um motivo para desconfiar dela. E ela precisa saber disso. Eu confio em você e eu estou te dando a liberdade até que você me dê um motivo para desconfiar de você. Acho que a primeira coisa é transparência. Dos dois lados, né? Mas para isso, você precisa também ajudar a pessoa a performar.
né? Eu acho que a automação, ela veio para ficar e ela te ajuda muito. Existem diversas automações que podem te ajudar no seu dia a dia. Use, né? E aí, a pessoa me pergunta, várias pessoas, mas o que eu uso na minha empresa? Então, assim, cada empresa precisa de uma coisa específica para ela. Você precisa entender qual a sua maior necessidade para você adotar a melhor ferramenta. E não o contrário. Então, primeira coisa, adota um processo. Qual é o seu processo? Sim. O que você vai fazer? Para quem você vai vender? Como você vai falar com os seus clientes? Na sequência, você vai para o mercado e verifica o que tem de ferramenta para você utilizar lá dentro que possa te ajudar a automatizar esse processo. E não o contrário. E isso a gente vê muitos gestores fazendo esse erro. Primeiro pega a plataforma, depois pensar como é que a gente adapta tudo que a gente tem. Isso é muito ruim. Porque a ferramenta está lá para te ajudar. Sim. E não para você se adaptar a ela. Então, primeiro, adota o processo, vê o que você precisa de uma ferramenta e aí busca alguma ferramenta muito boa no mercado, busca informações, referências, etc. Bacana. Mas mantendo a transparência. Mantendo a transparência e assim, como que eu faço para controlar essa equipe, né? É lógico que o número que a pessoa te traz te diz muitas coisas. Ela tá batendo meta todos os meses. Sim. Faz o que você quiser. Não é bem por aí, mas não muita gente... nem tanto. Mas, se essa pessoa não está performando, eu acho que é muito importante dizer isso, né? A gente está falando com alguns gestores aqui. Eu acho que é muito importante dizer que o processo, você precisa se revisitar o seu processo. Porque muitas vezes as pessoas acabam demitindo várias... tá tudo errado, vou demitir. Demite todo mundo. Quanto tempo você gasta para treinar um vendedor? Para recrutar, para treinar. Para recrutar, para treinar, para rampar, para colocar ele dentro da cultura da sua empresa, para ele entender, etc. Lógico que você tem que buscar alguém que tenha a ver com a cultura da sua empresa. Mas ainda assim tem a fase de adaptação, né? Exato. Então eu perco muito tempo. Então, antes de você demitir alguém, verifique o seu processo. Se faz sentido, se a pessoa sabe o que ela tem que fazer. Tá claro o job dela? Sim. Porque às vezes a pessoa não sabe qual é o papel dela dentro da organização. Claro. Isso é culpa nossa, dos gestores. Sim. Então a gente precisa ajudar a pessoa a performar. E só às vezes um pequeno ajuste nisso já faz com que a pessoa consiga performar muito bem. E às vezes ela tá no job errado. Você pode colocar ela, por exemplo, a um vendedor e ele pode ser um excelente SDR. Ou ele está como SDR e ele pode ser um excelente CS. Ou um vendedor que não está se sentindo bem como vendas e ele quer trabalhar numa outra área. Ele tem um relacionamento muito bom, ele consegue conversar muito bem com os clientes, tirar muita informação. Ele poderia estar em CS. Sim. Então, nós como gestores, a gente tem esse papel de entender qual a melhor função dessa pessoa, responsabilidade que ela possa atingir dentro da minha empresa. Nossa empresa. Apesar da nossa equipe ter ganhos compartilhados, acontecem vários casos de um roubar o cliente do outro durante uma fase de negociação. Como evitar isso no modelo de carteira aberta? Isso é complexo. Eu acho que assim, eu já trabalhei assim e eu já tive muitos clientes roubados. E eu me senti muito mal e eu fui embora da empresa. Imagina. Né? Principalmente quando você já desenvolveu ali uma... Isso é péssimo. Eu acho que assim, se fosse a minha empresa... eu teria uma conversa muito séria, diria, essa é a primeira vez e é a última. Na próxima, alguém vai ser demitido. Porque a gente não pode permitir que as pessoas tenham medo um do outro da equipe. A gente precisa criar um time, a gente precisa criar confiança. E a gente não pode ter pessoas trabalhando umas contra as outras, porque a empresa perde. Claro. Todo mundo precisa confiar em todo mundo. Eu não posso trabalhar do seu lado e achar que você vai roubar um cliente de mim. Claro. Se eu tenho CRM aberto, que alguém pode roubar... Eu conheço inúmeros casos de gente que foi embora, gente excelente que foi embora da empresa e falou, eu não vou compactar com isso. Claro. Se o meu CEO, o meu gestor compactua com isso, eu estou no lugar errado. Sim. E é verdade. Então, assim, esse roubar é uma deslealdade, né? Como você se sentiria? Então, se a gente se põe usando o sapato do outro, você gostaria que alguém fizesse com você? Muito provavelmente não, né, gente? Então, como gestores, nós temos que atuar. A gente tem que ser firme, né? Esse negócio de área aberta, ele causa esse tipo de conflito. Se a gente vai trabalhar assim, se esse é o modelo de negócio, você precisa ter as soluções quando acontecer esse tipo de problema. Certo. E trazer isso para a sala, botar o bode na sala e trazer o pessoal que está envolvido e falar, nós vamos resolver esse caso agora, isso não vai acontecer de novo. E aí definir, porque assim, se a gente tem definido quais são cada uma das etapas, como que a gente pode não roubar um do outro, etc., fica muito clara a regra do jogo. Se a regra do jogo está clara, quem não está dentro do jogo... Não está no jogo. Não está no jogo, exatamente. Vamos lá então.
Como usar um bom vendedor como referência para a equipe sem gerar um sentimento de competição ou desmotivar os outros vendedores? Ah, isso é sensacional. Quando a gente tem um vendedor muito bom, a gente pode usar essa pessoa para compartilhar conhecimento. Sim. Né? Então essa pessoa pode ajudar a contar como ela fez, por exemplo, no início da carreira dela, como foi difícil também, ela já passou, ela ou ele já passou por isso, de rampar, de saber que é difícil o começo, que entender como é que eu posso fazer para pesquisar meu cliente, para trazer a melhor informação para dentro de uma negociação, por exemplo. Certo. Compartilhar, usar essa pessoa para compartilhar informações para que o time inteiro cresça. Né? Eu acho que essa é a melhor coisa que pode acontecer. Porque os ciúmes, entre aspas, né, que pode acontecer, ele só acontece se eu só fico vangloriando essa pessoa, que obviamente vai acontecer, porque essa pessoa é muito boa, provavelmente. Mas ao mesmo tempo, como usar essa pessoa para o resto do time? Sim. Compartilhando informação, compartilhando conhecimento. Que essa pessoa normalmente tem muita informação para compartilhar. Sim. Né? E ela gosta. São pessoas, na minha época, quando eu comecei a trabalhar com vendas, a gente tinha muito vendedor que se fechava. Sou eu contra o resto do time. Sim. Hoje não tem mais espaço para isso. Quem não quer compartilhar, se fosse o meu time, não estaria no meu time. A gente tem que crescer em conjunto. É time colaborativo. Colaborativo, 100%, sempre, porque é assim que todo mundo cresce. Né? Então, se de repente essa pessoa é muito boa e quer ser um gestor, por que não ela ser um gestor? Né? E que possa ajudar outras pessoas a ramparem, a se desenvolverem, etc. Então, compartilhar isso, eu acho que o compartilhamento é fundamental. E aí eu trago um pensamento do nosso querido Mário Sérgio Cortella, que fala que é obrigação nossa, se a gente tem um conhecimento, é obrigação nossa compartilhar isso. Né? Porque o dia que eu morrer, né, nós vamos morrer. Sim. Isso vai junto comigo. Sim. Como? Se não tiver compartilhado, você tem que compartilhar, né? Então, e ele falou isso numa entrevista dele, falando por que ele escrevia tanto, por que ele compartilhava tanto. Isso é profundo. Sim, com certeza. Né? E vale para tudo, para 100% dessa, né? Então, eu lembro, tem uma passagem engraçada, assim, pensa bem, a sua avó, minha avó, não sei se a sua fez isso com você, mas a minha avó tinha um caderninho de receita. E ela escrevia tudo. Ela falava, minha filha agora... Né? Eu sou péssima na cozinha. Péssima, horrível. Mas eu tenho isso e a minha filha gosta de cozinhar. Então, filha, tá aí. E ela desenvolve as receitas dela. Então, a gente vai passando isso de geração em geração. Acho que esse é o nosso legado. É como a gente pode compartilhar informação e fazer com que mais pessoas possam também se dar bem, melhorar o ecossistema que elas estejam, para que todo mundo possa melhorar como país até, né? Até com um propósito maior. Eu acho que é isso. Muito bacana. Qual a frequência mais adequada para fazer treinamentos de reciclagem do time de vendas? Eu diria, assim, o nosso produto, ele, né, de qualquer empresa, ele vai mudando. Sim, vai evoluir. A gente espera. As objeções, elas também evoluem. Sim. Né? E o dia a dia do que está acontecendo, a gente está numa revolução digital, né, de informação. Com certeza. Todo dia tem coisa muito nova. Então eu falaria assim, por mim, eu faria toda semana. Eu acho que reciclagem, ela tem que acontecer. Por isso que a gente pode fazer em small steps, fazer de pouquinho em pouquinho, pílulas de conhecimento, de compartilhamento, até para a gente poder estudar e depois compartilhar isso entre os outros times, né? Fazer até uma brincadeira de que um time estuda uma determinada matéria, um determinado assunto e depois compartilha com o resto, né? Fazer algumas divisões. E cria mais ainda aquele ecossistema de colaboração. Isso, que você falou, né? Exatamente. Então, assim, eu diria todo dia, toda semana, todo mês, eu acho que o estudo, ele nunca acaba, né? A gente pode... mas eu não tenho tempo. A gente tem uma máxima que a gente fala assim, 4 dias trabalhados, mais 1 dia de estudo, é mais do que 5 dias na semana. Sim. 4 mais 1 é maior que 5. Desde que você entenda o propósito disso, né? Porque se você consegue, em time, você consegue estudar, trazer as melhores informações para que todo mundo possa crescer junto, a sua equipe cresce como um todo e você consegue vender mais, no final das contas, que é o que a gente quer fazer. Verdade. Vender mais, reter mais os clientes, fazer com que os clientes estejam mais satisfeitos. Acho que é esse o nosso propósito, no final das contas. Perfeito. Qual o formato de treinamento, presencial, curso online, eventos, que na sua experiência você acredita que sejam os mais efetivos? Bom, aí talvez é uma grande deles, questão. Né? Eu acho que uma mistura deles, ela funciona muito bem, né? Sem dúvida nenhuma, no Brasil, a gente tem muito essa coisa de pegar no outro, abraçar, de contato físico, contato olho no olho. Sim. No Brasil isso é muito frequente. Verdade. Lá fora é menos. Então eu colocaria assim, dá para fazer online. Né? A gente fez agora, a gente acabou, a RD é nosso cliente, a gente fez um treinamento para 1.700 agências de marketing, né? Brasil inteiro.
que aconteceu nesse treinamento? A gente fez um treinamento online para o Brasil inteiro durante 2 semanas. Certo. Funcionou super legal. Por quê? Porque o conteúdo era muito relevante e as pessoas queriam muito. Entendi. A motivação delas era, nós precisamos de ajuda. Certo. Elas estavam abertas para aprender. Claro. Então, de novo, volta para a motivação. Você vê como está tudo ligado de novo. Tudo ligado. Eu acho que funciona muito o treinamento presencial. Eu acho que também funciona muito online. E aí eu acho que a mescla também faz. Então depende do seu objetivo. Né? Depende da maturidade de quem está do outro lado. Às vezes a pessoa que está do outro lado talvez não tenha maturidade para estudar sozinha online. Ou não tenha a motivação necessária. Certo. Então você precisa entender a sua situação. Cada situação é uma. Eu acho que existem muitas formas de treinar. E aí, se você está falando do Brasil inteiro, se de repente você tem canais, você precisa tratar no Brasil inteiro, você não tem como fisicamente fazer. Isso é muito caro. Com certeza. Então, online faz toda essa diferença. Então, é melhor você fazer um online e ter, de repente, menos engajamento, porque algumas pessoas não estão ali engajadas 100%, ou é melhor você não fazer? Sempre melhor fazer. Então, eu acho que depende muito da situação. Eu faria assim, eu acho que o presencial funciona muito bem, eu acho que uma mescla de presencial com online também funciona muito bem, e online quando a gente tem muita gente espalhada em várias distâncias. Certo. Ele funciona muito bem também. Bacana. Bom, e mais um. Tem algum indicador, alguma métrica que você considere muito importante para medir o que você falou, esse alinhamento do time, essa alta performance, esse sucesso mesmo do desempenho do time? Eu acho que a métrica principal que a gente tem que ter é ouvir o nosso cliente. Porque se o cliente... Uma métrica interessante, né, é ouvir o nosso cliente, mas, por exemplo, se eu tenho vários agendamentos de reuniões, por exemplo, pelos meus SDRs. E os meus SDRs não conseguem, no final das contas, me levar os vendedores, o cliente final, para falar com o vendedor. Por quê? Porque ele consegue agendar uma reunião, mas no final das contas acontece um no-show. Isso é um indicativo muito forte de que o SDR não está conseguindo gerar valor suficiente, impacto suficiente para trazer essa pessoa para conversar com o vendedor. Isso é muito frequente. Nossa, isso é um problema... enorme. Muito grande. Enorme. Né? Então, o no-show, ele te diz muita coisa. Certo. Por quê? E aí, de novo, não é sair mandando todo mundo embora. Não. É entender o porquê. Vamos mapear o problema. O mapear o problema tem outra coisa que a gente não falou, que é gravação de ligação. Gravação de ligação é fundamental para você saber o que está acontecendo. Então, você como gestor, nós como gestoras, a gente pode escutar a gravação, saber o que aconteceu. E aí tem uma história engraçada de uma pessoa que falou: mas eu tô na sala com os meus vendedores e eu escuto o que eles falam, também os S10. Que legal, mas e a gravação? O outro lado, eu não sei o que tá falando. Então, assim, então você não sabe a gravação. O desenvolvimento da conversa. Exato, eu sei lá se a pessoa tá lá indo ou não, o que ela tá falando, né? Eu preciso ouvir os dois lados. Às vezes a gente fala e parece óbvio, mas não é. Gravação de ligação, né, do começo, meio e fim, dos dois lados. Dos dois lados. O que o cliente tá falando. Da conversa completa. Exato, exatamente. Então, ouvir essas ligações, ela é muito produtiva, porque você pode depois fazer um feedback, né, um one-on-one, e falar: olha, fulano, você está indo muito bem nisso, você viu? Olha que bacana. E, de novo, você precisa ter um framework para que a pessoa entenda do que a gente está falando. Claro. Se eu não sei qual é a base, como é que eu posso desenvolver o que você quer do jeito que está na sua cabeça? Então, a base é fundamental para que todo mundo saiba o modelo. E aí sim eu vou falando: olha, isso aqui você fez direito, isso aqui está mais ou menos, isso aqui está muito bom, isso aqui precisa desenvolver. E aí, uma coisa por vez, para ser desenvolvida para a próxima semana ou para a próxima conversa. Bacana. Renata, acabaram as perguntas, mas olha, várias dicas, um conteúdo super rico aí. Eu acho que se vocês anotaram tudo, já pode começar a colocar em prática. Muitíssimo obrigada, Renata, pela contribuição. Obrigada a vocês pelo convite. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Hoje é só segunda-feira, então a gente ainda tem muitas palestras por vir, então fiquem com a gente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.